Netherfield Park is let at last. Have you heard who has taken it? I have. Hoje discutiremos temas e críticas ao redor da história Orgulho e Preconceito, um famoso romance criado no século XIX por Jane Austen. Nossa resenha, no entanto, centralizará na adaptação cinematográfica de 2005, dirigida por John Wright, que conta com a atuação de Keira Knightley e Matthew Macfadyen, representando, respectivamente, Elizabeth e Darcy. Agora faremos um resumo da obra. O filme retrata a vida na Inglaterra durante o século XIX. Conta a história das 5 irmãs Bennet que foram criadas por uma mãe fixada em encontrar maridos que lhes assegurassem um bom futuro. Porém, Elizabeth, inteligente e irônica, vê a vida com uma perspectiva mais ampla que as irmãs. Quando o Sr. Bingley compra uma mansão na vizinhança, Netherfield, a irmã mais velha, Jane, parece ganhar o coração do rico solteiro. Com a chegada dos oficiais à vila, traz às irmãs Bennet uma série de pretendentes. Lizzie conhece então o Sr. Darcy, um jovem aparentemente snob e amigo do Sr. Bingley. Começa então uma batalha de sexos. Lizzie, apoiada por seu pai e para total desgosto de sua mãe, decide recusar a proposta de casamento de um primo distante para constrangimento do coitado Sr. Collins. Quando o bem-intencionado Sr. Bingley volta para Londres, subitamente deixa Jane desolada. Lizzie culpa o Sr. Darcy por manipular tal separação. Porém, uma crise envolvendo a irmã caçula, Lydia, acaba abrindo os olhos de Lizzie para a verdadeira natureza de seu relacionamento com o Sr. Darcy. Todo esse turbilhão de emoções não deixa ninguém intacto e inspira os Bennet e todos à sua volta a confirmarem o que é mais importante na vida. Agora falaremos sobre alguns aspectos do filme. A história se passa em plena Revolução Industrial, onde é muito presente os valores burgueses. Um desses valores é a divisão entre a burguesia e o proletariado. A burguesia é o dono dos serviços e que, por conta disso, não apresenta esta trabalhando em nenhuma parte do filme. Você poderia nos falar como vivia a burguesia no século XIX na Inglaterra? Bom, burguesia na Inglaterra, se a gente for pensar nessa pergunta, ela é muito ampla. Então, assim, qual é a cara da burguesia lá no século XIX na Inglaterra? É a burguesia talvez a mais rica do mundo nesse momento, é a burguesia que está ganhando muito dinheiro, né, com inúmeras possibilidades e meios, né? Tratados comerciais, coisa que ela já vinha fazendo, vocês devem se lembrar, tratado com o Brasil, né? Que é tratado de mito. A Inglaterra se deu muito bem com isso, ganhou dinheiro, fez a Revolução Industrial e nesse momento ela é a maior exportadora de produtos industriais, né, que existe no mundo. Então, assim, é uma burguesia que continua lucrando com tratados, vou citar outros, os de 1810, né, Portugal, que na verdade é um tratado assinado com o rei português, mas que já está no Brasil. Então isso também traz lucro para a Inglaterra. A Inglaterra é um país que vai desenvolver um processo, né, chamado imperialismo e neocolonialismo. Não é ela única, mas ela é a maior beneficiária dele. Então ela também acaba ganhando muito dinheiro com isso. O resultado é que a burguesia da Inglaterra, ela nunca viu tanto dinheiro na vida. Ela nunca ganhou, assim, mais do que nesse momento histórico. É o período áureo, né, que a gente chama de era vitoriana. E essa burguesia, nesse momento, ela vive o que a gente chama de espírito da Belle Époque. Né? O que é isso? Um momento que havia um estado de espírito positivo na Europa, acreditava-se que a guerra ela seria algo improvável e que as relações diplomáticas perdurariam, né, superariam a questão da guerra. E essa burguesia muito satisfeita com essas condições, que depois vão se revelar aí um tanto ilusórias, né, porque os países estavam se armando para um conflito, essa burguesia ela vai ter as melhores casas, ela vai ter as melhores condições materiais, né, ela vai desenvolver como nunca ela própria um status, né, que não é aquele de quem tentava copiar a nobreza uns séculos atrás, mas existem os prazeres da vida burguesa. Então, a individualidade representada nessas condições materiais, ter
própria casa, ter o próprio imóvel, ter os objetos pessoais, automóveis, ter as suas condições diferenciadas em relação a outra parte da população, exigindo ainda um requinte, né? Ao se portar à mesa, uma norma de etiqueta, exigindo um requinte, né, no modo de se vestir, no modo de se comportar. O terno, a cartola são tradicionais, né, desse período, representando essa burguesia capitalista. É uma burguesia tão enriquecida, é uma burguesia tão encantada com as suas várias possibilidades, que assim, ela não se incomodou em fazer concessões, né, aos movimentos de trabalhadores, movimentos operários, movimento sindical. Justamente essa situação de opulência, de riqueza, nunca antes vista, que permite essa burguesia, ou permite a Inglaterra, ter as condições materiais de existência melhores, né? E permite a Inglaterra ter a primeira legislação trabalhista do mundo. Ou seja, ela é o grupo mais rico dentro da Inglaterra, ela é o grupo que desenvolveu um modo, né, de se comportar, de se vestir, né, uma cultura própria. Ela é a burguesia mais rica do mundo nesse momento. Apesar de Orgulho e Preconceito centralizar na relação entre os dois personagens principais, também foca no estado da mulher no proletariado e nos oferece uma visão dentro do mundo feminino de decisões de casamento, rumo de vida e realidades sociais, onde a mulher da época não participava de sociedade como força de trabalho. Por isso, elas tinham basicamente uma opção: casar-se. O filme Orgulho e Preconceito retrata uma história romântica semelhante às novelas televisivas. O que a senhora pode falar sobre esse período? Então, eu tenho que lembrar que eu assisti Orgulho e Preconceito há pouco tempo, mas que eu li a obra há muitos anos. Quando eu assisti Orgulho e Preconceito, eu percebi como a personagem romântica é uma mulher sensível, ligada à literatura, mas presa a um padrão cultural. Então ela não pode ter uma independência econômica, ela não pode ir em busca do desejo dela. Ela tem que ficar condicionada a uma relação patriarcal em que a sociedade determina que ela está muito velha para se casar. Not all of us can afford to be romantic. I've been offered a comfortable home and protection. There's a lot to be thankful for. Charlotte. I'm 27 years old. I've no money and no prospects. I'm already a burden to my parents. And I'm frightened. O senhor pode nos falar um pouco sobre o gênero na Inglaterra no século XIX? Então, essa questão é uma questão importante, né? Ainda atual, vamos focar um pouco na Inglaterra do século XIX. É óbvio, né? A gente tem um período de efervescência cultural e também econômica, mas de lá para cá, se a gente fosse olhar para essa relação, a gente pode dizer que foi sempre uma relação de conflito, né? A questão de gênero sempre coloca em conflito o masculino e o feminino, e quanto mais a sociedade ela é autoritária, quanto mais ela é dogmática, mais a gente vê a discrepância que ocorre entre homem e mulher, entre homens e mulheres, e como que isso pouco a pouco vai constituindo uma sociedade cada vez mais desigual. Desigual, sobretudo, quando a gente pensa na relação entre homem e mulher, né? Na violência que pode acontecer também dessa relação. Então, é óbvio, né? Numa sociedade como a sociedade britânica desse referido do século, a gente pode perceber que é evidente que as mulheres, por exemplo, não tinham a participação na vida pública, né? Era muito raro você encontrar uma mulher que tivesse a mesma participação na vida pública, a mesma participação no que se refere aos espaços que o homem podia obter nessa mesma sociedade. Então, é como se para a mulher houvesse sempre um espaço já demarcado, um espaço já circunscrito, onde ela devesse simplesmente reproduzir o seu papel, né? Para ela não há nada de inovador, a não ser que ela possa, de certo modo, ser uma rara exceção. Mas, ao contrário disso, ela vai sempre reproduzir papéis sociais que já estão pré-determinados culturalmente. Aliás, a cultura também ela serve como um elemento importante nesse processo de estagnação, de cristalização dos papéis sociais. A gente percebe justamente, então, que nessa sociedade inglesa de então, a mulher vai ser simplesmente submissa ao homem o tempo todo.
na casa, nos espaços públicos, e a ela acaba simplesmente obedecer. E se a gente fosse pensar nisso, óbvio, avançamos muito quando a gente repara nessa questão, mas é como se ainda houvesse resquícios dessa dominação masculina, sobretudo hoje, em algumas sociedades, até mesmo na nossa. Todos os filmes românticos têm um final muito previsível e clichê. Porém, o foco principal deles é o desenvolvimento do relacionamento entre os personagens principais. E todas as mulheres, que são a maioria que assistem, elas sempre procuram por um final feliz de conto de fadas. O que torna Orgulho e Preconceito um clássico da literatura? E qual é a principal mensagem da história? Bom, a resposta está no título, Orgulho e Preconceito, que apresenta as duas personagens principais, Elizabeth e Darcy, como opostos polares em vários aspectos, incluindo personalidade e até mesmo classe social. Porém, por causa do seu orgulho e preconceito, eles passaram a ter desdém de um do outro por muito tempo antes de reconhecerem que existe muito mais para uma pessoa do que apenas o superficial. Essa falha é constante não apenas em relacionamentos de caráter romântico, mas também no dia a dia, especialmente em uma sociedade recheada de estereótipos e que constantemente aplica rótulos às pessoas. E entre outros problemas de caráter social, que só ajudam a dividir e afastar cada vez mais as pessoas, tornando-o um clássico por ser uma obra que aborda um tema constante e universal na sociedade. Orgulho e Preconceito é composto por várias críticas sobre a burguesia inglesa do século XIX. O filme reflete sobre o casamento, que era um dos ideais burgueses. Assim, o filme agrada principalmente ao público feminino, que idealiza o famoso final clichê, que, apesar de previsível, sempre visam no relacionamento entre os personagens.